Boa noite, o meu nome é Inês Galvão, sou jovem, sou cristã e cidadã portuguesa. E sejam muito bem-vindos aos Jovens e Cidadania. Com este programa pretendemos chamar a atenção de todos os jovens e cidadãos portugueses para o seu papel importante na construção de uma sociedade digna, justa e solidária. Mas para comentar assuntos inerentes a esta questão, eu estou hoje acompanhada por dois comentadores, eles que são Lionel Inácio, engenheiro de recursos naturais. Boa noite, Lionel. Muito gosto, né? E também Marco Moreira, licenciado em Direito. Muito boa noite. Desde já agradecer a vossa companhia nesta noite para juntos abordarmos estes temas inerentes à nossa sociedade, temas que são importantes para a construção da nossa sociedade. Mas antes de iniciarmos no tema desta noite, relacionado com habitação, eu queria pedir ao Lionel para ler um dos princípios fundamentais que constam na nossa Constituição da República Portuguesa. Com certeza. Portugal, a Constituição da República, no seu artigo 1º, diz que Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre e justa. Certo. Obrigado, Lionel. Marco, eu queria pegar, já há pouco estávamos a falar um bocadinho nesta situação. A sociedade deve ser digna, especialmente por ser formada por pessoas. E relacionado aqui com o tema habitação, nós vemos que a habitação tem vindo a ser um problema ao longo dos anos. Nós vimos que, até mesmo falando um bocadinho a nível dos jovens, nem todos os jovens têm hoje em dia possibilidade para ter a sua própria habitação e para manter essa posse. E nesta questão, será que o problema da habitação pode ser um dos fatores que estão a levar a que os jovens portugueses entrem num processo de imigração? Sem dúvida alguma. É provavelmente o fator principal que levam os jovens portugueses a terem que emigrar, porque vem terminada a sua fase de estudo, portanto a sua licenciatura, seja em que área for, e começam a ganhar a sua independência, no entanto não têm condições para garantir essa mesma independência. Estamos a falar, conheço pessoalmente pessoas que têm 20 e muitos anos, quase 30 anos, e neste momento ainda moram na casa dos pais porque não têm capacidade económica para poder sustentar uma própria casa, e este é um flagelo muito grande, não é? Antigamente as pessoas com a nossa idade já tinham casa, muitos já eram casados, já tinham filhos, e hoje nós temos este problema nesta sociedade e cada vez tende a piorar mais, o que significa que é importante isto começar a mudar, porque senão mais para a frente a situação ainda vai ser pior. Certo. Lionel, a minha pergunta vai neste sentido. Se nós sabemos que existe esta necessidade na sociedade, se sabemos que os jovens cada vez mais entram num processo de formação académica melhorada, uma formação académica que ao longo dos anos tem sido cada vez melhor, passo a expressão. O problema aqui qual é? Qual é o grande problema que está a impedir que os jovens tenham acesso à habitação desde idades que, por exemplo, os nossos pais já tinham essa possibilidade? Obrigado, Inês. Para responder a essa questão, eu gostaria de fazer menção primeiro ao artigo 65, com o tópico habitação e urbanismo. Diz que todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto, e que preserve a intimidade pessoal e privacidade familiar. Diz ainda no ponto 2 que, para assegurar a habitação, incumbe ao Estado as seguintes responsabilidades: programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de transportes e de equipamentos sociais. Inês, o flagelo que o meu colega de painel acabou de frisar a imigração, o facto de não haver habitação para os jovens, isto contribui significativamente para que os jovens abandonem o país, porque um dos custos principais que todos nós temos em nossa casa, nos nossos custos familiares, é a manutenção das nossas casas, é pagar a renda ou pagar a prestação ao banco, assim como for. E se as pessoas não têm condição de pagar, se têm um salário que não se chega para fazer face às necessidades, necessariamente os jovens terão que procurar um outro meio de satisfazer as suas necessidades. E a verdade é que esta situação se observa não apenas na capital, mas por várias zonas do nosso país. Exatamente. E aproveitando aqui que temos o caso do Marco, que ele habita noutra zona, eu queria perguntar
qual é a experiência pessoal, não só a sua experiência pessoal, mas a nível de colegas e amigos, relativamente a este tema? É mais fácil por estarem noutras zonas do país? O problema prevalece também nessas zonas? Um pouco sobre a sua experiência pessoal. É muito semelhante, embora não tão grave como acontece na capital, em Lisboa, mas eu sou do Porto e a situação é tendencialmente a mesma. Ou seja, o preço por metro quadrado das casas está absurdo, as pessoas não têm capacidade, nem uma pessoa mais velha que já tenha um rendimento há bastante tempo tem capacidade, e nós vemos isso pela quantidade de pessoas a viver na rua, que cada vez é maior. Quanto mais um jovem que acaba de se licenciar, não tem qualquer tipo de garantias, os bancos na maior parte das vezes não concedem esse tipo de empréstimos para comprar casa, porque eles não têm garantias de que efetivamente vão conseguir pagar ao banco. Então os jovens se veem-se encurralados, como se costuma dizer, entre a espada e a parede, porque por um lado querem iniciar a sua vida profissional e pessoal e a sua independência, mas por outro, o Estado não garante as condições para que eles o possam fazer, sendo esse, como o meu colega acabou de referir, um dever do Estado. A habitação é simultaneamente um direito que o Estado tem que garantir a nós, enquanto cidadãos, e por sua vez é um dever do Estado garantir que nós efetivamente consigamos obter uma habitação minimamente condigna para podermos construir a nossa vida. E o Marco tocou aqui num ponto interessante e importante, porque nós, jovens, nós que somos o futuro do país, nós temos que ter esta noção de que nós somos donos do país. Nós não estamos aqui para viver com falta de dignidade e temos que ter a garantia de que as medidas que estão a ser colocadas, colocadas em prática, vão defender um aspecto importante que é a nossa dignidade. Isto porquê? Porque vou comentar aqui algumas notícias relativamente à habitação. E nós vimos que o próprio Jornal Económico refere que Lisboa permanece o distrito mais caro relativamente ao preço das casas. E também o próprio Expresso refere que Lisboa, portanto, a nossa capital portuguesa, na realidade do Portugal, do país que é Portugal, diz que é a cidade europeia mais cara para se arrendar um apartamento. Será, Leonel, que esta notícia reflete o estado do nosso país e que, consequentemente, está a afetar os jovens? Será que, neste sentido, se estão a tomar algumas medidas que permitem que os jovens tenham mais possibilidade de ter a sua própria habitação? O que é que o país, neste momento, está a ver como solução? Com certeza que, até agora, face às despesas que os jovens têm, podemos dizer que não. Essas medidas que foram tomadas até agora pelo Estado não são eficazes e o que se fez, até agora, podemos considerar que é muito pouco, porque se formos olhar para os rendimentos que os jovens têm, vemos logo que é uma disparidade significativa. Se as pessoas têm um rendimento que não é compatível à manutenção das rendas, alguma coisa está errada e tem que se fazer alguma coisa para que isso seja o mais rápido possível alterado. Ok. E, Marco, neste sentido, relativamente a medidas, que medidas é que estão hoje a ser colocadas em prática para os jovens que podem, de alguma maneira, apoiar os jovens na compra da sua primeira habitação, por exemplo? Isto toca tudo naquilo que a Inês falou há bocado sobre a questão da imigração. A imigração nos jovens tem sido cada vez maior e, portanto, o Governo, neste último ano, tem adotado um conjunto de medidas com o objetivo de fixar o máximo possível os jovens em Portugal. Falamos de medidas como a isenção de IMT, a isenção de imposto de selo na compra da primeira habitação própria e permanente. No entanto, o que ainda paira no ar, porque ainda não conseguimos ver, em termos práticos, não conseguimos avaliar quais são as consequências efetivas destas medidas, elas só agora é que estão a começar a ser postas em prática. A questão que se coloca é se isto não serão mais medidas, como o Leonel estava a falar, insuficientes. Porque, na verdade, o que nós assistimos nos últimos largos anos é a um cada vez menor investimento do Estado na habitação e, portanto, resta-nos mesmo é confirmar se efetivamente estas medidas serão suficientes, eu creio que não, para salvaguardar este direito e acautelar um problema que, como eu disse no início, cada vez a tendência é ser maior. E o Marco referiu isso mesmo, que já há alguns anos, na verdade há mais de 20 anos, nós observamos esta problemática na área da habitação. E, Leonel, o que é que acha? Será que estas medidas são tardias ou até poderão eventualmente ter aqui uma área benéfica?
Passado 20 anos, Inês, com certeza que essas medidas são tardias, porque é necessário que haja um planeamento de acordo com as necessidades do país. O país tem uma população que é maioritariamente jovem, podemos assim dizer, que passado alguns anos a população jovem tem estado a aumentar, e se nós pretendemos incentivar o aumento da taxa de natalidade, é necessário que os jovens tenham incentivo à compra da sua habitação. Mas também já sabe, referem os sites de especialidade, que o problema da habitação em Portugal tem que ver com a oferta. A oferta não é significativa, não há oferta para todos, não há casa para todos, por isso é que temos estado a registrar também esta inflação, este aumento exponencial das casas para os jovens. Então, tem que se construir mais, o Estado tem que chamar as construtoras, os promotores e definirem planos para realmente e efetivamente resolvermos o problema da habitação em Portugal. Muito obrigada, Leonel. E antes de nós prosseguirmos com este tema, nós vamos convidar também a doutora Luísa a falar-nos um pouco mais sobre a parte legal que consta na nossa Constituição da República Portuguesa face à problemática na habitação. Boa noite. A Constituição da República Portuguesa é um documento que vem de 25 de abril de 1974. 50 anos depois, o direito à habitação, que já estava naquela altura na Constituição e que continua na Constituição, continua a ser controverso e continua a ser um problema no nosso país. Esta é que é a realidade. Começar por dizer que o direito à habitação é um direito fundamental que está previsto no artigo 65 da Constituição expressamente, mas que tem na sua base a dignidade da pessoa humana. E neste sentido eu gostaria de ler logo o artigo 1º, que diz que Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana, na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, a República Portuguesa, ela baseia-se na dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana aparece na nossa Constituição antes e fora dos direitos fundamentais, como um princípio orientador. Ou seja, tem um valor supremo. Se nós olharmos para a nossa Constituição e nós não verificarmos que existe dignidade da pessoa humana em qualquer um dos direitos fundamentais que ela garante, então nós não temos República Portuguesa, nós não temos um poder político a fazer aquilo que a Constituição manda e nós não temos um povo a ser soberano e a ter na sua mão os direitos que por Constituição, por lei, lhe pertencem. Posto isto, gostaria de ler o artigo 65, abrindo aqui a minha Constituição, e o artigo 65 diz-nos que todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. E aqui eu gostaria de fazer um pequeno parênteses, porque o artigo 65 prevê este direito fundamental, mas ele está concretizado na Lei de Bases da Habitação, que é a Lei 83/2019, de 3 de setembro, e que esclarece o que é uma habitação de dimensão adequada, que nos dias que correm convém realmente aí em casa esclarecer as pessoas do que é. Então, o artigo 9 diz: uma habitação considera-se de dimensão adequada aos seus residentes se a área, o número de divisões e as soluções de abastecimento de água, saneamento e energia disponíveis forem suficientes e não provocarem situações de insalubridade, sobrelotação ou risco de promiscuidade. Temos que ter isto em atenção porque ouvimos e vemos que há casas onde vivem famílias, várias famílias, sem ter estas condições. E a Constituição é muito clara, todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto que preservem a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Se aí em casa está numa situação que não está de acordo com isto, então não tem que sujeitar a isso, porque esse não é o seu direito. Está-lhe a ser negado, está-lhe a ser roubado por um poder político que o deveria exercer e que o deveria garantir. O número 2 do artigo 65 diz: para assegurar o direito à habitação incumbe ao Estado. A linha A, programar e executar uma política de habitação. A linha B, promover em colaboração com regiões autónomas e com as autarquias locais a construção de habitações económicas e sociais. A linha C, estimular a construção privada. A linha D, incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações tendentes a resolver os respectivos problemas habitacionais. O número 3 vai mais longe e diz: o Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria. Sim, porque hoje em dia nós temos um problema não só no mercado habitacional, mas nós temos também um problema no mercado do arrendamento. E o Estado tem que intervir. A Lei de Bases da Habitação
determina que é o Estado que tem esta incumbência. A habitação tem que ser dirigida às famílias. A política de habitação tem que ser dirigida às pessoas reais, e é para o agora. Não interessa se é um direito económico, social ou cultural. 50 anos serviram para fazer algo. E onde estamos? É isto que as pessoas se devem questionar. Da mesma forma, gostaria de colocar aqui a questão de que estão a ser adotadas medidas. Já foi aqui colocada a questão de se serão as medidas suficientes, se vêm atempadamente ou não. Será que são medidas, eu deixei aqui outras questões, será que são medidas que vão ser universais e que são iguais? Será que são medidas para que todos os jovens tenham acesso? A nossa Constituição prevê, no artigo 12 e no artigo 13, o princípio da universalidade, que diz que todos os cidadãos gozam dos direitos que estão consignados na Constituição. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, independentemente da sua situação económica, da sua condição social. Será que estas medidas que estão a ser adotadas vêm não só a tempo, mas também vão beneficiar todos os portugueses, todos os jovens portugueses? Será que isto vai resolver o problema? Será que isto interfere no mercado habitacional? Será que isto interfere no mercado do arrendamento? Nós não nos podemos esquecer que o artigo 9º diz que é uma tarefa fundamental do Estado garantir os direitos e as liberdades fundamentais dos portugueses, garantir o direito à habitação dos portugueses, o direito à habitação dos jovens e de todas as famílias, promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, onde se inclui o direito à habitação. Sem habitação não está a ser realizado o direito à vida, o direito à integridade pessoal, não se desenvolve a personalidade, não há reserva da intimidade da vida pessoal das pessoas. Portanto, ao não cumprir este direito, o Estado está em falta para com o povo, que são os soberanos, em relação a todo um outro leque de direitos que a nossa Constituição consagra. E eu gostaria ainda de referir o artigo 80 da Constituição, que nos fala sobre o poder económico. É que nós não nos podemos esquecer que o poder económico, como diz no artigo 80, a linha A, está subordinada ao poder político. Mas esta subordinação não pode ser utilizada pelo poder político para seguir interesses que não são os do povo. O povo é soberano e o poder político está lá para representar o povo. E se olharmos para o artigo 81, diz que as incumbências prioritárias do Estado, logo na linha A, são promover o aumento do bem-estar social e económico e da qualidade de vida das pessoas, em especial das mais desfavorecidas, num quadro de uma estratégia de desenvolvimento sustentável. A linha B, promover a justiça social, assegurar a igualdade de oportunidades e operar as necessárias correções das desigualdades na distribuição de riqueza, rendimento, nomeadamente através de uma política fiscal. Portanto, é uma incumbência prioritária do Estado subordinar o poder económico para que possa servir ao povo, para que possa servir aos portugueses, para que possa servir aos cidadãos, sendo que os jovens no artigo 60 têm uma proteção especial em relação à sua educação, em relação ao acesso à habitação, em relação à sua vida. Da mesma forma, a Lei de Bases da Habitação também prevê esta proteção especial. Quero só terminar dizendo que não cumprir o que está na Constituição, não cumprir os direitos fundamentais, negar esses direitos fundamentais aos portugueses é crime e é passível de responsabilização. Por isso, todas as pessoas que estão aí em casa conheçam os seus direitos, exerçam os seus direitos, porque é uma responsabilidade do Estado servir o povo, que é soberano. Obrigada, doutora, desde já pela sua explicação. E eu queria começar, então, primeiramente por perguntar aqui ao Leonel. Com base no que a doutora leu e explicou, será que isto está a ser implementado atualmente em Portugal? Efetivamente não, Inês. Nós podemos até destacar alguns programas do Estado, como o Portal da Habitação e também o Programa Mais Habitação, e essas medidas foram agora implementadas para os jovens, mas efetivamente não é suficiente. O que nós estamos a ver, até no nosso próprio círculo social, nos nossos amigos, nós notamos que as pessoas estão aflitas por não terem uma habitação, as pessoas estão aflitas por não terem um lugar para coabitar com a sua família. Então, efetivamente, não está a ser cumprido. O Estado tem de reforçar o seu papel, o Estado tem que implementar todas as medidas necessárias para que haja habitação para todos os jovens. Nós somos o futuro do país e merecemos uma habitação condigna. Certo. Marco, mais alguma coisa a acrescentar neste tema? Se calhar só tocar naquilo que a doutora Luísa falou, que é o facto de a habitação ser um direito económico, social e cultural, no sentido em que isto significa que a habitação se insere naquele leque de direitos que o Estado tem a incumbência de garantir, assegurar, potenciar e salvaguardar para garantir que nós não ficamos sem usufruir desses mesmos direitos. E o que tem acontecido ultimamente é, efetivamente, isso não está a acontecer. Então, acho que está mesmo na altura de os jovens se interessarem mais por estas questões,
aquilo que mais falta, na minha opinião, neste momento é a literacia política e jurídica. Acho que começa desde logo nas escolas, não é ensinado às crianças e aos jovens noções básicas de direito, e depois olhamos para as várias leis e as pessoas acabam por naturalmente não compreender o que é que aquelas palavras querem dizer, e acabam por não ter conhecimento daquilo que devem e daquilo que têm direito. Então acho que o mais importante é mesmo as pessoas terem essa vontade. O meu apelo é mesmo para os jovens se interessarem, estudarem, procurarem, porque conhecimento é poder. E quanto mais nós conhecermos aquilo que temos que fazer, mas também aquilo que o Estado tem que fazer para nós, mais salvaguardados vamos ficar, e vamos conseguir, eventualmente, atingir aquele mínimo de vida condigno que a Constituição diz que nós temos obrigatoriamente que ter. Exatamente. E nós aqui, antes de terminar, nós temos que referir, temos uma problemática, contudo, nós somos os jovens e, sabendo que somos o futuro do país, temos a hipótese de fazer melhor, de dar solução. E então, tendo este poder, tendo esta hipótese, Lionel, qual é o primeiro passo que nós, enquanto jovens, enquanto donos também do país, devemos dar em prol desta solução? Temos que reforçar a participação dos jovens à votação. Se não está a ser cumprido aquilo que é o nosso direito à habitação, temos que ir à votação e manifestar o nosso interesse através da votação e escolher aqueles que podem necessariamente nos oferecer uma habitação condigna e justa. Isto porque lá está, nós temos essa hipótese e mais do que ter hipótese, nós temos esta obrigação. Nós temos que contribuir para a construção de uma sociedade que é digna, numa sociedade onde nós habitamos hoje enquanto jovens, mas amanhã já estaremos enquanto pais, enquanto pessoas com uma idade mais avançada, e temos a nossa responsabilidade, os nossos filhos. E eu queria perguntar, Marco, mais algum conselho para os jovens que nos estão a ouvir relativamente a este tema, relativamente a ser parte da solução? Eu acho que o meu principal conselho será os jovens não só reclamarem os problemas e as respectivas soluções, mas serem verdadeiros agentes da mudança. Portanto, aquilo que estava a dizer, e com o meu colega também, portanto, nós sabemos que isto é um problema, sabemos que as soluções não têm sido as melhores, então vamos nós próprios também fazer a nossa parte e contribuir para que efetivamente exista uma mudança, e assim seremos verdadeiros agentes dessa mudança que tanto queremos e que tanto esperamos. Obrigada. E quão importante, Lionel, é nós fornecermos este ambiente onde os nossos jovens vão aprender, como o Marco referiu, a nível de literacia, desde as bases. Hoje não vamos falar sobre o tema educação, mas eu creio que falar sobre a habitação e o nosso direito devia estar logo desde a nossa educação. Quão importante é este tema? É importante porque, se nós todos soubermos os nossos direitos, conseguimos desempenhar um papel mais ativo. Ao invés de nos tornarmos passivos, conseguimos exigir os nossos direitos e obrigar ou pedir àquelas pessoas que têm que fazer o seu papel, que não fazem, que necessariamente exerçam as suas funções e forneçam à juventude e toda a população uma habitação condigna. E o Marco, enquanto profissional na área de direito, concorda com o que o Lionel disse, ou até podemos ir um bocadinho mais longe, não ser só boca a boca, passa a expressão, incluir algo mesmo como parte do processo educacional da criança? Eu acho que faz todo sentido incluirmos estas questões na parte da nossa educação. Ultimamente saiu uma notícia de um conjunto de escolas que tomaram a iniciativa de implementar este tipo de questões na própria educação das crianças e dos jovens, por forma que elas saiam do ensino secundário e saibam minimamente quem são, porque já são maiores de idade, né, quando saímos do ensino secundário, e é preciso efetivamente saber determinadas coisas. Então, implementar isto desde logo acaba por ser muito mais fácil para conseguirmos operar essa mesma mudança. Certíssimo. Muito obrigado. Desde já agradeço a presença tanto do Lionel como do Marco. Eu creio que foi mesmo um programa que nos ensinou um pouco mais sobre esta questão, esta problemática e a possível solução. Portanto, lá em casa, eu quero convidar a todos vocês a visitarem o site Você é que Decide. Neste local vocês encontram estes temas e outros mais desenvolvidos, sempre fundamentados na nossa Constituição da República Portuguesa. Quero também convidar a voltar a assistir o nosso programa no YouTube e a acompanhar-nos no TikTok e no Instagram. Até à próxima.